capítulo 14, versículo 22. Diz assim, o título diz aqui, Jesus anda por cima do mar. Diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado, já tarde estava-lhe sol. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, gritaram com medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Meu Deus, eu creio. Amém? Queridos amados irmãos, a trajetória de Jesus aqui na terra, implantando-se o seu reino, duas coisas que Jesus implantou aqui. Ele implantou o seu reino e depois a justiça. Porque quando nós lemos em Mateus 6:33, ele diz, mas buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então ele implantou duas coisas. Quando João ele foi batizado, ele disse, João, para que se cumpra-se as escrituras e a justiça, João. Dizendo ele, ó, todo rei, todo governante teve injustiça, mas agora eu sou a justiça, João. Então estou chegando na terra aqui, João, de Israel, para salvar esta nação. E quando nós lemos aqui o versículo 22, Jesus anda sobre o mar, Jesus estava com seus discípulos, e o versículo 22 diz assim, e entrando ele no barco, os seus discípulos entrou no barco e foram adiante para outra banda, enquanto ele despedia-se da multidão. Pois Jesus tinha uma multidão grande que acompanhava, tanto aqueles que queriam ver o milagre, como aqueles que acreditavam em Jesus, e tinha aqueles também que iam ver se isso acontecia mesmo, né? Hoje, às vezes, temos várias pessoas assim também, né? Às vezes eu quero ver se vai acontecer. Não, hoje aqui está acontecendo. Eita, Deus! E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Feliz, maravilhado e alegre, porque Jesus ainda cura o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, lemos em alguns jornais, Jesus curou há 5 anos. Esses dias eu encontrei um irmão, você viu na igreja do pastor, Jesus curou. Há quantos anos, irmão? Há 10 anos atrás. Falei, irmão, de lá para cá. Ah, não sei, irmão, aí eu não sei. Jesus precisa batizar, a pessoa precisa sair do jornal. É verdade. Cadê os milagres de Jesus? Mas aí eu fico feliz. Quando nós andamos, encontramos um povo. Aleluia! Confia no Senhor. Aleluia! O versículo 23 diz, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Pois Jesus tinha o seu momento de oração. Jesus tinha o seu momento de falar com o Pai. Coisa boa. Pois ele não poderia ficar sem falar com o Pai. É isso que dava força para ele. E nós também temos um momento de falar com Deus também. Nós temos que ter um momento da nossa vida para falar com o Pai, com Deus. Né? Passamos 24 horas, às vezes, ocupados com muitas coisas nós temos para fazer. E o Pai, será que às vezes nós falamos muito obrigado, Pai? Não, precisamos tirar então tempo para falar com o Pai. Porque Jesus fazia isso. Jesus precisava disso? Não. Jesus não precisava. Mas ele dando exemplo a cada um de nós. Olha, você, filho, um dia vai ler na minha palavra, eu tirava um tempo com meu pai. Você também precisa tirar. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 24 dizia, e o barco estava já no meio do caminho, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí Jesus falou, vocês podem ir que eu vou despedir da multidão, vou orar, e depois, né, a gente se encontra lá. Mas uma das coisas que os discípulos pegou o barco e foi, e já era quase a noite, né, e o mar, geralmente, à tarde, sempre dá aquela ventania no mar. Não sei se os irmãos, que eu creio que todos conhecem a praia, às vezes você chega no mar à noite, começa aquela ventania, e na onde você estava em terra seca, às vezes a água está chegando nos seus pés. Mas de dia não, a água fica lá, e quando chega a tardezinha, a água começa a bater nos seus pés, você tem que retirar de novo, e a água começa a ficar gelada.
De dia, às vezes, tem até uma temperatura boa, mas à noite começa a cair a temperatura. E os discípulos já estavam no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Glória a Deus. Jesus, então, eu creio que eles conhecendo Jesus, né, falou assim, não, nós vamos, e depois ele vai pegar outro barco aí, né? Alguém vai pegar um barco aí para ele, né? E depois ele vai passar, e nós vamos encontrar do outro lado com Jesus. Porque Jesus nunca nos deixou, né? Não, Jesus fez o contrário. Jesus não pegou barco aquela tarde. Jesus não pegou, não precisou chamar ninguém. Jesus simplesmente foi por cima do mar. Coisa mais difícil. Eu creio que os discípulos, ninguém pensava sobre isso. E Jesus surpreendeu os discípulos. Glória a Deus, é maravilhoso. Jesus fez um caminho e andou em cima do mar. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus vai surpreender você. Eu tomo voto. Jesus vai surpreender você. Eu estou falando aqui, eu sou um milagre de Deus. Deus me surpreendeu toda a minha vida. Eu não era para estar aqui. Eu já tive 4 acidentes de carro, 6 meningite bacteriana. O médico falou assim, Uziel, você não pode ler mais, você não pode andar mais, você não pode fazer nada. Até mesmo ler, você não pode. Cheguei na sala da minha casa, dobrei o joelho e falei, Senhor, enquanto tiver um comando, tiver uma obra, eu levantarei a minha cabeça e vou marchar. Meu Deus. Meu Deus, me chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus me surpreendeu. Aí, passados alguns dias, eu estava lá em casa orando. Quando eu vou estudar a palavra do Senhor, eu gosto de pegar no meio, colocar no meio da sala, colocar a mão sobre a Bíblia e orar. Às vezes eu fico ali 2, 3 horas orando, para depois estudar a palavra. E uma certa vez, quando eu abri a palavra, caiu nisso, eu falei, Jesus surpreendeu os discípulos. Então Jesus surpreendeu a mim. Glória a Deus. O médico falou assim, ó, você vai morrer. Aí eu falei, doutor, tem certeza? Ele falou, você vai. Aí na faculdade de Pouso Alegre, uma das faculdades mais conceituadas da medicina, os professores da neurologista falou assim, ó, você tem poucos dias de vida. Porque o acidente nosso foi no domingo às 10h30 da noite, eu acordei na terça-feira, 4h36, pelo laudo médico, às 16h36 da tarde, na terça-feira. Aí o médico, o enfermeiro passou lá, viu o quarto de isolamento, mexeu a perna e falou assim, doutor, o rapaz mexe. Ele socorreu, doeu. Aí o médico falou assim, eu achei que você ia morrer. Meu Deus. Eu achei que você ia morrer, Jesus. E eu fiquei assim, olhando para o médico, porque essa parte minha rachou toda, todo lá atrás. Essa perna minha eles queriam amputar, mas nós tínhamos um conjunto que louvava ao Senhor. Naquele dia que nós tínhamos na igreja, louvar ao Senhor, Jesus batizou, curou, salvou. Naquele dia, o pastor falou assim, ó, tem mais de 10 anos que eu estou pedindo esse reavivamento ao Senhor. Porque não deu hoje, porque nós tocávamos instrumento. O inimigo não ficou feliz. Aí, quando eu cheguei em casa, o Senhor me deu essa palavra. Um dia, eu falei, o Senhor me surpreendeu. Glória a Deus. Tinha uma igreja que estava orando por mim. Aleluia. A igreja estava em oração. Dá pra ver. Tem uma cicatriz aqui. O médico falou, depois você volta para fazer uma plástica. Eu falei, não, doutor, assim tá bom. É o sinal do milagre. Glória. Tá bom, doutor. Forte. Vou mexer com isso não. E ela ainda, se fosse eu só, o meu pai ainda falou assim, meu filho, como é que eu poderia chorar por você se eu olhava, tinha mais outro filho meu, mais outro filho meu, mais outro filho meu e um pastor presidente. Ele falou assim, se eu chorar para você, depois ia faltar lágrima para eles. Aí ele pegou e falou assim, ó, então, como a sua mãe falou que estava tudo nas mãos de Deus, eu falei, então Deus, toma conta. Ele está aqui perto. E o médico falou para mim que eu ia morrer.
mas o Senhor me surpreendeu. O médico falou para mim, você não pode andar muito. Esse é o nosso Jesus. Falei lá para cá o que consagrado, graças a Deus, pastor. Aceitei o trabalhar do Senhor. Eu não queria. Está subindo até o monte, Jesus, meu Deus. Aleluia. E eu não desci um monte, né? Pastor. Deus vai surpreender. Glória a Deus. E diz assim, os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Eles não sabiam o poder que tinha Jesus. Eles não sabiam que Jesus era capaz de fazer na vida. É verdade. Simplesmente Jesus surpreendeu eles. Aí eles ficaram com medo. Não, agora um fantasma está vindo. Não, nós estamos com o barco. Um vento contrário. Estamos aqui lutando para não morrer. E agora vem um fantasma à noite. Aí o fantasma foi chegando. Aí Jesus vendo que ele estava com medo, Jesus, porém, ele falou, logo de dentro, tem de bom ânimo. Aleluia. Aleluia, Deus. Olha a paz do Senhor. Eita, O Senhor começa a trabalhar na nossa vida. Aquele projeto você sente feliz diante de Deus. Aleluia. Você descansa o seu coração no Senhor. O Senhor falou que tem de bom ânimo. Diz assim, ó. Ele falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Não tem mais. Oh, aleluia. Prestou atenção que a terceira pessoa aqui, a terceira fala de Jesus, ele repetiu mais de 1000 e poucos anos atrás, na história de Moisés. Ele repetiu uma palavra que Deus falou a Moisés. Eu sou o que sou, Moisés. aleluia, Jesus. Sou eu. Essa palavra é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Ele colocou no meio. Tem de bom ânimo. Não se preocupa por eu fazer do mundo. Aleluia. Aí ele se colocou como Deus dizendo, eu sou. Na vara Eu sou aqui, ó, dizendo aqui, ó, sou eu. Como diz assim, sou eu, Deus. Abençoa teu O passado sou eu, Deus. O presente sou eu, Deus. Glória a Deus. Simplesmente a colocação aqui no verbo ficou um na frente e outro atrás. Preste bem atenção e diz assim, ó, sou eu. E Deus falou, eu sou o que sou. Simplesmente mudou a palavra. Eu sou. É o Senhor falando. Glória. E diz assim ainda. Aí ele completou dizendo assim, ó, não tem mais. Obrigado, Jesus. O que o Senhor está dizendo aqui? Não tem mais nessa palavra. Prepara, choria. Não precisa se preocupar. O amanhã o Senhor fará. Não precisa você se preocupar, não. Maravilhoso. Não precisa você turbar o seu coração, não. A sua mão está na vida, a sua vida está na mão do Senhor. A sua vida é Ele que controla. É Ele que comanda. Você quer prestar atenção numa coisa que eu vou falar para você? O único servo que foi feito pelas mãos dele foi você. Todas as coisas desacham, mas o homem não, ele disse, eu vou fazer uma pessoa. É verdade. Deus fez você e guardou a forma, não deixou a forma para outra pessoa. Não existiu, não existirá e nunca vai existir uma pessoa igual a você. Eu sou você. É por isso que eu te amo, Jesus. Tudo nasceu, só existe você. Ninguém mais faz. Sabe por quê? Porque Deus quer dizer, Deus quer falar com você, Deus quer mostrar para você de novo. Sou eu na sua vida, sou eu diante das coisas que você tem, sou eu na sua casa, sou eu em tudo que você tem, sou eu ainda que comando. Eu creio. E o versículo 28 assim, respondeu-lhe Pedro, diz, Senhor, se és tu, manda aí ser contigo por cima. Aleluia. Só perdão. Glória a Deus. Aleluia. Pedro, se irmão prestar bem atenção aqui, essa frase que Pedro fala, tem um pouco de dúvida aqui. É isso mesmo. Parece que tem um pouco de dúvida.
E às vezes acontece hoje na nossa vida, acontece. Às vezes eu falo assim, filho, estou eu te dando a sua vitória. Será que foi o Senhor mesmo que falou? Será que Deus usa aquela irmã ainda? Será que ela está na condição ainda para falar isso? É, Deus. Será? Verdade, Jeová. Quem é ela? Quem é ele? Quem é aquela pessoa? Muito bom, hein, Jesus? Quem é para falar uma coisa dessa? Você sabe quem ele é? Ele é representante, embaixador. Ô, glória! Você não levanta contra aquela pessoa. É macho, Você baracho. não levanta contra o irmão, ele é representante, embaixador. Aleluia. Deus usa quem ele quer. Deus usa engravatado, Deus não quer. Malabodore, A faculdade é bom? É bom. Mas Deus usa quem ele quer. Ele não quer ter faculdade para usar, não. É macho. Uma certa vez eu falei para o Senhor, Senhor, tu tem chamado, eu vou fazer uma faculdade. Depois da faculdade que você passou, eu fiz faculdade. Aí o Senhor falou, e aí? Aí eu fui pegar a faculdade, não adiantou. Aí fiz a terceira, não adiantou a faculdade. Jesus. Fiz a segunda, fiz a terceira, e agora fiz um monte de curso. Eu falou, não, filho, deixa esses cursos do seu lado. Eu quero usar você na palavra revelada. Eita. Aleluia! Senhor, se és tu, manda que eu vou por cima. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Deus, uma coisa interessante. Vamos guardar. A Bíblia diz que de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Deus respeitou o pedido de Pedro. Deus respeitou o pedido que ele fez. Então venha, Pedro. Venha. Pode vir. Você vai ver. Pode vir, Pedro. Pedro levantou do barco e foi. No versículo 29 diz assim, ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre a É a morte de Jesus. com Jesus. Aleluia. Que coisa linda. O povo taca pedra no Pedro. O povo taca pedra. É verdade. Mas se você prestar bem atenção, quais são as qualidades de Pedro? Isso aí. Quando Jesus estava lá, o único discípulo que teve lá É. foi o único discípulo que teve um dom que Jesus, nem Jesus não teve. A sombra de Pedro curava. É verdade. É verdade. Foi o único discípulo que teve o privilégio de andar olhando para o mestre em cima do mar. Olha para os outros. E todo mundo taca pedra no Pedro. Pedro negou! Só lembra, irmãos, eu quero dizer uma coisa. É forte isso, Jesus. Vamos passar. Ele disse, vem, e Pedro descendo no barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Diz um certo teólogo, historiador, Flávio José, enquanto Pedro estava olhando aos olhos do Senhor, ele estava caminhando. É verdade. Mas teve um horário, um momento, que ele pensou, ou até mesmo tirou o olho do Senhor para ver a água, que batia fortemente. Aí o que acontece? O Pedro afundou. E às vezes tem na nossa vida momentos que o nosso pensamento balanceia-se diante de Deus. Às vezes estamos numa balança sendo pesada por Senhor e às vezes balançamos na balança. Às vezes o nosso pensamento coxia com dois pensamentos, dizendo, será que foi Deus mesmo? Será que foi Ele? Ou será que não? Às vezes duvidamos, temos dúvidas no nosso coração. É normal ter dúvida, irmão Deus. É normal ter dúvida. Mas nós não podemos deixar essa dúvida crescer. É verdade, glória a Deus. Nós não podemos deixar essa dúvida aumentar nos nossos corações. Nós temos que ser balanceados diante de Deus. Glória a Deus. A glória. O versículo 30 diz assim, mas sentindo os ventos fortes, teve medo. E começou a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Olha o amor de Deus aparecendo de novo. Olha o amor do Pai. Aleluia, de Jesus aí, meu irmão. Jesus poderia dizer para ele, ó,
você veio. Agora eu vou deixar você. Não, você está afundando, faz alguma coisa, você resolve. Não. Olhe bem. E clamou dizendo, Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, Profundo. e segurou. Ah, homem de pouca fé. Glória a Jesus. Diz assim, ah, homem, por que duvidaste? Aleluia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Aqui interessante. Nós estamos conversando, somos família. Muito bom. Né? Somos família. Muito bom. Nós ficamos, às vezes, com vergonha diante de Deus quando Ele dá aquela bênção. E nós pensamos, pedimos, e às vezes pensamos que Ele não vai dar. Temos dúvida no meio do caminho. Depois ficamos com tanta vergonha do Senhor, que o Senhor me deu. O Senhor me deu, o Senhor me surpreendeu. Mas certa vez eu estava conversando com uma irmã, ela falou assim, se o Senhor me desse um carro novo. Eu falei, é mesmo, é o desejo? Se Deus me desse um carro novo. Mas eu sei que o Senhor não vai fazer isso não. Eu olhei assim para ela, falei, olha, o Senhor pode testar ela. Passado mais ou menos uns 4 meses, um carro novo chegou na porta. E ela não estava preparada, caiu desmaiada. Eu achei que o Senhor não ia dar que vergonha do Senhor, irmão. Agora eu tenho que fazer o que eu falei com o Senhor que eu ia fazer. Ela falou, Senhor, se tu me dá um carro, eu vou trabalhar na tua obra. Mas eu sei como tu não vai me dar. Aí eu falei assim, Deus provou que ela falou depois do carro. E não antes do carro. Aí Deus deu o carro, falou, agora eu quero ver. Jesus. Aí ela, que vergonha, irmão, Deus me deu o carro, eu nunca imaginei que Deus ia me dar o carro. E Deus deu o carro para ela. Aí eu falei assim, irmã, agora cabe você fazer a vontade de Deus naquilo que você falou. É verdade. Diante do Senhor. Pedro pediu para andar em cima da água. E depois o mesmo Pedro pediu socorro. Ele viu um vento batendo nele e duvidou. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou indo ali? Será que aquele lugar é mesmo o meu chamado? Será que eu tenho chamado ali mesmo? Será que é ali que Deus vai me levantar? Eita, Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o lugar que você está. Importa a sua posição diante de Deus. Verdade. Aleluia. Importa o que você está fazendo diante de Deus. Glória a Deus. Importa o que você está buscando diante de Deus. Aleluia. É isso que importa diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te salvar no momento certo. Eu creio. Você não vai morrer. Não vai morrer, não. De jeito nenhum. E o Senhor estendeu a mão, segurou. Ó, coisa interessante. Você estender a mão para alguém é uma coisa. Mas quando você segura aquela pessoa, você está mostrando força, habilidade que você tem. E o Senhor fez isso com ele. E ele diz assim, ele disse-me, homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmão, às vezes o Senhor conversasse conosco no quarto, à noite, o Senhor seria... Será que ele ia chegar lá? Filho, como vocês têm andado bom? Ou será que ele ia falar, meu filho, você tem duvidado da minha palavra? Eu tenho falado com você, eu tenho conversado com você, eu tenho falado através do vinho, através da palavra, através de sonho, através do seu vizinho. Uma certa vez, eu falo isso para vocês, não, porque uma certa vez eu falei assim, você sabe uma coisa? Eu vou parar. Jesus. Vou parar, e parar um pouco assim, né? Falei, eu estou pregando muito, vou parar. Aí, chegando na feira, o rapaz falou assim, você é pastor, eu queria uma palavra. Eu falei, mas tem hoje, rapaz, deixa para outro dia. Não, é hoje. É hoje, eu saí de casa, a minha mulher falou assim, se você encontrar um pastor, você vai ver, ele vai te dar uma palavra. Aí, eu fiquei assim, olhando, falei assim, é mesmo? Eu falei, meu Deus, tem hoje. Aí ele pegou, sentou na frente com o carrinho, falou, é hoje. E ele ficou assim, olhando para mim. Aí eu peguei, falei assim, todo sem graça. Todo sem graça, falei, vocês é evangélico? Se pergunta, né? Ele disse, já sou conhecedor, mas eu queria uma palavra interior para mim. Porque eu preciso de uma palavra. Aí eu peguei e falei assim, o mesmo Deus que está em mim é o mesmo Deus que te cura.
Falei assim, mas sabe quando você fala? E eu não percebi que ele estava bêbado. Estava embriagado. E quando eu falei assim, coloquei a mão no ombro dele e virei. O amigo dele olhou e falou assim, ué, você está sem cheiro? Aí, voltei assim, rapaz. Ele falou assim, ó, através da palavra dele, a vida saiu. Glória a Deus. Eu me arrepiei um arrepio. É forte. Eu me arrepiei. Uau, Paulo, fica com essas coisas não. Brinca não. Não duvidar do Senhor não. Ô, glória. Senhor não, a sua bênção está chegando. Eu recebo, Pai. Você veio aqui porque o Senhor tem algo, né, irmão? Alabaxé. Tem algo na nossa vida. E essa aqui é a tua não. Alabaxé. É porque o Senhor ama você. Ô, glória. Aleluia. Quase que eu caí. Quando eu senti aquele arrepio que eu olhei, ele falou assim, ó, até o cheiro saiu de você. Aí ele olhou e falou, pastor, esse negócio é forte. Aí o outro falou assim, põe a mão na minha cabeça. Aí ele correu, pois ele pegou minha mão e colocou na cabeça dele, então minha força acabou. Aí cheguei em casa, todo com sede, parece que eu tinha levado uma surra do corpo, sentei. Eu falei assim, não vou brincar mais com Deus. De jeito nenhum. Não, Senhor, o que eu sou, eu vou ser diante da tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Tu me deste esse dom, então eu vou ficar nesse dom. Eu não vou fazer graça não vou duvidar mais não. Aí eu pensei, se o Senhor estivesse do meu lado, que palavra o Senhor falaria para mim? A palavra não é minha, o dom que Deus colocou em você, sabe que não é você. É verdade, é verdade. É Deus que comanda na sua vida. Sim, Pai. A palavra que você tem não é sua. Sim, A palavra é Deus que coloca. Aleluia. É Deus que te usará no momento certo. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. E o versículo 32 diz assim, é quando subiram para o barco, a mão acalmou-se. Aleluia, Jesus. Agora acalmou-se o vento foi embora. Sabe por quê? Jesus chegou. Glória a Deus. Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Aleluia. Eu quero falar com você esta noite, eu quero falar para você convidar Jesus na sua vida. Eu sei que Ele está na sua vida. Sim, Deus. Mas eu quero que você convide Ele mais uma vez. Sim, Pai. Glória a Deus. Participar das suas coisas, dos Alabaxo. seus projetos este ano. Está fundando o ano. Às vezes falando, Senhor, o nosso projeto ainda, o meu projeto ainda não foi. Mas eu quero que você convide Jesus a participar disso. Sim, Deus. Sim. Eu quero que você convide o Senhor para participar da sua vida. Alabaxo. Glória a Deus. Eu quero que você convide o Senhor para passear dentro da sua casa. Aleluia. O seu carro, tudo que você faz. Senhor, eu quero que você participe comigo. Do salário, Senhor. É pouco. Pede para o Senhor participar. Sim, Pai. Esses dias a minha menina falou assim, Ziel, por que você, é só porque você é pastor, e você na mesa, eu falo, Senhor, tome esse alimento nas suas mãos, abençoe como preparou, Senhor, participe conosco, senta-se à mesa, vê esse banquete que tu tens preparado. E ela ficou olhando e falou assim, mas só porque você é pastor, você convida Jesus para sentar. Eu falei, não, porque esse aqui foi ele que preparou, ele também pode participar. Porque hoje tem um café, tem um pão, aí o Senhor participando falou, opa, eu vou melhorar esse café amanhã. Hoje eu estou comendo margarina, amanhã vem um requeijão. Glória. O Senhor chegou na mesa, olhou e falou, peraí, meu filho, quando eu chego eu mudo as coisas. Alguma coisa. Aleluia. Quando Jesus chegava, quando Jesus Marabaxé. alguma coisa acontecia na estrada. Aleluia. Prestou atenção na história. Então, versículo. Muito bom, Jesus. Ó, pai, vou ter que Comida boa, viu, Jesus? só vou ler mais um versículo. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho De Deus. Reconheceu agora. É, olha Deus. Agora todos reconheceram que o que ele fez
Ninguém poderia fazer. Alabarabá. O que ele fez, homem nenhum na terra poderia fazer. Só o Senhor Jesus poderia. Aleluia. Olha, Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Só o Senhor pode fazer algo que você não fez. Eu recebo. É verdade. Só o Senhor pode trabalhar na sua vida do jeito Aleluia. que Ele quer. Homem nenhum pode trabalhar na sua vida. Sim, Deus. Homem nenhum. Mas quando o Senhor chega, alguma coisa acontece, ele começa a trabalhar. O que estiver fora do lugar, ele vai colocar. O que estiver desarrumado, ele vai arrumar. Aí ele vai lá naquela gaveta, pega uns projetos e fala, meu filho, agora é hora de projeto. Agora é hora de coisa boa. Aleluia. Sabe por quê? Porque o vento cessou. Sim, Madjá. O mar agora acalmou. Vai de boa. Mas não tem nada difícil. Mas aí quando Jesus chegou no barco, aí terminou a terra de boa. Aleluia a Deus. O Senhor faz surpresa. Oh, coisa boa! Aleluia. Essa semana o Senhor vai surpreender. Eu preparo a Xandará. Coisa linda. Glória a Deus. Glória ao Cordeiro. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amanaxé. Já passou orar. Muito bom. Ezequiel, muito bom. E orar com você. Pode orar, pastor. À vontade. Dá tempo ainda? Tá, meu pastor. Vamos ficar de pé. O pastor Ezequiel vai nos abençoar. Eu queria orar com você. Vê, vai, chora, Você Manaxé. pega na mão dos seus irmãos. Maravilha. O Senhor vai surpreender você. O Senhor já surpreendeu cada um.